Hoje o Fala Empreendedor recebe um casal. Olha que coisa linda, gente. É o Rodrigo e a Fran. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Estão com um desafio gigante aqui, né? O Rodrigo vai ser o nosso novo coordenador do Núcleo Kids, da CI Kids. A Fran já é a nossa contadora oficial lá da CI Rio Negro, né? Faz parte do financeiro. E é um prazer receber vocês aqui nesse podcast para falar um pouquinho sobre a Evoluir Contabilidade e um monte de coisa que a gente precisa falar, né, Rodrigo? Seja bem-vindo, Fran, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Douglas, né, pelo convite que você fez para a gente. Então a gente vai, né, explicar um pouquinho como que funciona a Evoluir, como que foi criada a Evoluir, né, qual que é o propósito da nossa empresa. Então, né, mais uma vez, obrigado pelo convite aí. Eu acho que sim, as empresas... Rodrigo, e vocês dois como contadores, acho que tem bem mais propriedade para falar do que eu. No meu caso, eu me formei para ser jornalista e virei empresário, né? Tem muitos empresários, dentista, médico, farmacêutico, eles se formam para atuar numa profissão e aí quase que cai de paraquedas numa administração e aí eles têm que fazer na prática tudo isso. E aí as grandes contabilidades, como é o caso de vocês, que acabam sendo a formação, né, o tutor daquele novo profissional. Antes de falar disso, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história, como que vocês se conheceram, como que nasce a Evoluir. Só respondendo a questão ali, né? Você falou, tem muita gente que se forma como administrador, como contador, como engenheiro, né? Mas a gente fala sempre que o empresário, ele é aquele que aproveita a oportunidade, né? Então, muitas vezes, eu me formei como dentista, mas apareceu uma oportunidade, né, para eu administrar uma empresa. Se é o dom dele, se às vezes é o que ele gosta e a oportunidade apareceu, então o empresário é assim, né? O administrador, ele faz isso, né? Ele é o dom dele, né? Ele nasce com o dom dele. Então, vamos lá. A Evoluir, né, a Fran, ela trabalhou mais de 10 anos numa empresa, né? Então ela gerenciava uma empresa que tinha uma matriz e 2 filiais, né? Então ela gerenciava mais de 500 funcionários, né? Movimentação de mais de 20 milhões por mês, né? Então ela já tinha experiência e eu trabalhava como consultor tributário, né? Numa empresa de consultoria tributária. E eu visitei muitas contabilidades, trabalhei muito com as empresas e eu via que as empresas elas tinham uma necessidade de ter um contador mais próximo da empresa, né? Que tivesse ali, que fosse um parceiro mesmo de negócio. Porque, a gente, claro, tem muitas contabilidades que elas cresceram muito, né? É muito bom isso, a contabilidade crescer, aí uma empresa crescer, só que elas não conseguem dar uma assessoria para a empresa que muitas vezes ela precisa, né? Então tá próximo à empresa ali. Então a Evoluir, ela foi criada justamente para isso, né? A gente tem por ideia ter menos empresas na nossa carteira de clientes, justamente para a gente poder dar um acompanhamento, dar uma resposta rápida, né? Tá sempre próximo à empresa ali para estar ajudando no que ela precisa. Não que outras contabilidades também não consigam, mas nosso foco justamente é um atendimento rápido. O cliente pediu no dia, cerca de meia hora, 1 hora, está na mão dele que ele precisa, né? E realmente a gente ser esse suporte, né, que os empresários precisam. Porque, né, igual o Douglas comentou, muitas vezes você sai da faculdade, né, cai de paraquedas num negócio e você não sabe qual é o passo a passo, tudo que você precisa fazer para você regulamentar esse negócio, para você conseguir estar atuando de uma maneira correta. E isso é o que, né, nós fazemos no nosso escritório. A gente dá toda essa orientação, todo esse suporte. Por exemplo, a gente tem um cliente, né, alguns clientes, né, que eles às vezes precisam que a gente vá na empresa deles. Então a gente tem por propósito ir na empresa do cliente, né? Então a gente vai na empresa do cliente. Muitas vezes tem um cliente nosso que a gente foi para dar um treinamento como que ele emitia nota fiscal, como que ele importava a nota fiscal. Então a gente está sempre junto com o cliente, né? Agora você falou uma coisa interessante, porque acho que além disso, Fran, você dá esse suporte, às vezes o empresário não sabe o que fazer. Eu estava numa conversa na semana passada com o Rodrigo, você falou em relação agora ao imposto de renda, né? Muitas empresas pegam um grande volume de imposto de renda e elas só vão declarando. E vocês fazem um pouco diferente, eles analisam, porque tem situações que é mais vantagem dessa forma, daquela outra, mas deve dar um trabalhão gigante para vocês, né? Só que a gente consegue porque realmente a gente atende um número menor de clientes. A gente já tem, né, por esse propósito. Então, às vezes, assim, o cliente chega de última hora, você consegue fazer para nós? Não consigo. Porque, assim, se for pra gente fazer, né, assim... De qualquer jeito? Não queria falar isso. Se for pra gente fazer, assim, né, por cima, digamos assim, a gente prefere não fazer, sabe?
Porque aí é melhor você ter o cliente sempre bem atendido do que depois lá na frente, poxa, olha aqui, eu podia ter feito diferente. Né? Sim. Como a gente fala, né? Então, a gente não declara por declarar, a gente sempre analisa para ver se o cliente vai declarar. Vai precisar declarar. Então a gente olha, vê, o imposto de renda tem o resumido e o completo. Pouca gente sabe disso, né? O que pode declarar? Pode declarar beneficiário, pode não declarar. Mas eu tenho uma pessoa, um dependente lá para declarar. Mas muitas vezes o dependente não vale a pena colocar no imposto de renda. Então isso que a gente analisa, né? Vem um cliente lá, a gente viu que vai dar muito ao imposto de renda a pagar. A gente liga para ele e fala, viu, você não consegue despesa, você não tem, paga, né? Muitas vezes o cara fala, mas dá para colocar na declaração? Dá, entendeu? Tá, aí ele arruma, vai atrás, dentista, médico, às vezes tem amigo, né, que possa dar arrumar uma despesa para ele e a gente acaba colocando junto. Começa a resolver. Assim, grandes empresas multinacionais ou mesmo as empresas um pouco maiores, elas acabam trabalhando com nichos, né? Então, a questão da logística é uma empresa especializada em logística, a parte financeira tem lá uma empresa especializada que cuida disso, né? Trabalha com terceirizados. Eu lembro da Souza Cruz que tudo que se tinha lá dentro era uma empresa terceirizada específica para aquele ramo. Uma empresa pequena, como o Rio Framix, por exemplo, que não tem essa estrutura, né, de conseguir trazer vários especialistas. Como que dá para orientar essa galera? Então, nesse caso, geralmente, é preciso ter uma pessoa específica no administrativo, digamos assim. Então, ela seria todo o suporte, né? Vocês têm um escritório de contabilidade terceirizado e essa pessoa seria a comunicação dentro da empresa. Então, né, eu estou precisando, estou com alguma dificuldade na parte do setor financeiro. Nós, na Evoluir Contabilidade, a gente também presta mais uma assessoria, uma consultoria mesmo. Então, eu estou precisando disso. A gente vai analisar o caso de vocês e vai tentar aplicar algum plano, alguma coisa para ajudar nisso, na necessidade. Então, eu estou com uma necessidade do financeiro. Não sei, estou deixando meus boletos atrasar, não estou conseguindo acompanhar, como que a gente vai fazer? A gente vai traçar uma meta, vai vir aqui e vai aplicar. Eu tenho a parte dos meus funcionários, né? Como que a gente vai fazer? Eu não estou conseguindo administrar o tempo deles, não sei se eles estão trabalhando, todo o horário que a gente estipula aqui na empresa. Como que a gente vai fazer, para estar controlando isso? Então, existem ferramentas que a gente pode estar utilizando para estar melhorando tudo isso, né? E essa pessoa do administrativo seria o suporte aqui dentro da empresa de vocês. Ela que estaria por dentro de tudo isso. Legal, e são estratégias, que você pode plantar nessa parceria. Rodrigo, para quem precisa economizar ou melhorar essa questão, você falou do tributário, porque tem alguns mitos, em relação ao lucro real, não, simples, como fazer. E às vezes coisas simples também que o empresário pode fazer, que lá na ponta pode melhorar bastante, né? Então, esse é um dos propósitos da Evoluir Contabilidade também, né? Que a gente sempre faz. Então, a mudança da troca do real para o presumido, ela se dá alguns fatores, né? Primeiro, se o cliente ele estourar o faturamento ou na troca do ano, né? Então, a gente fala do exercício. Na mudança do exercício, a gente pode fazer a opção do lucro real, do presumido ou simples nacional. Então, sempre no final de ano, ali por outubro, novembro, mais ou menos, a gente monta para todos os clientes um planejamento, né? A gente chama de planejamento, mas não é bem planejamento, é mais um direcionamento. Um direcionamento de opção, né? Então, para ver se ele é simples, é o presumido. Então, a gente faz um balanço, ele monta uma questão para ver em qual regime que ele iria se adaptar melhor, e a gente apresenta para ele. Tem clientes nossos que estavam no Simples Nacional e que não valia a pena o Simples Nacional, que eles acabaram mudando o presumido. Então, é um mito, como você falou, né? Muitas vezes a pessoa pensa, não, minha empresa é pequena, não vale a pena eu procurar o presumido. Depende, porque assim, qual que é a diferença do real na questão fiscal, né, da questão tributária? O Simples Nacional ele pode se aproveitar somente de substituição tributária e monofásico, que é um benefício que tem para o ICMS e para o PIS e o COFINS, né? No real e no presumido, ele tem vários outros benefícios que ele pode ter. Então, redução da base, alíquota zero, isenção, né, monofásico, ST, também vários outros benefícios. Então, esse cliente, tem um cliente específico que ele estava no Simples Nacional. Ele ia pagar lá 400 e poucos mil de imposto ano. No presumido, ele baixou para 200 e poucos mil. Por quê? Porque a maioria dos produtos que ele vende
é isento, é redução da base, né, alíquota zero, então valia mais a pena para ele um presumido. Tem um outro cliente que a gente também está analisando, que assim, qual que é a diferença do nosso escritório? A gente consegue analisar na hora, então todo mês a mês eu estou analisando a empresa para ver qual, a gente faz no final do ano um geralzão, né? Mas mês a mês eu analiso todas as empresas, quando eu estou fazendo o imposto ali, né? Então eu analiso ver se a gente pode estar estudando uma questão ou não. Então tem uma empresa nossa que a gente também está estudando para mudar ela para um lucro real. Por quê? Porque ela tem uma margem menor, porque ela compra de fora, então, né, tem algumas questões que a gente vai precisar conversar com a empresa, sentar, porque tem alguns pontos que ela precisa alterar na empresa dela, a gente vai precisar ver se ela quer alterar para ir para o lucro real e estar diminuindo o imposto. Assim, tem empresas que não alteram tanto. Então, por exemplo, tem empresas que estão pagando R$10.000 de imposto, vão pagar R$8.000, R$8.500. Então, é R$1.500, é R$1.500, é um dinheiro que vai sobrar no caixa. Mas muitas vezes a empresa não quer, porque às vezes se torna uma dor de cabeça, porque o Simples Nacional, você pode, às vezes, né, vamos falar assim, vendendo dinheiro, às vezes não tirar uma notinha de alguma coisa, né, comprar alguma coisinha sem nota. Agora, o lucro real ou presumido, esse não pode. Até pode, tem empresas que fazem, né? Mas o correto é você ter tudo certinho, comprar tudo com nota, né? Tudo que entrar na empresa e sair da empresa tem que ter uma declaração, uma nota fiscal, um comprovante, alguma coisa assim. Então essa que é a diferença. E às vezes na praticidade o cara, CNPJ 001, 002 e vai aquela monteira de CNPJ. A gente tem programas, né, que a gente consegue baixar todas as notas que foram emitidas para o CNPJ do cliente. Então o cliente não precisa ficar guardando papel. A nossa contabilidade é zero papel. Então a gente tem esse propósito de não ter papel dentro do escritório, justamente por causa disso. O cliente, que a gente tem cliente que trabalha com produtor rural. Ele ligou para nós e falou, viu, a gente precisa de um relatório, precisa das notas do cliente tal, que ele veio comprar o ano passado. A gente puxa na pastinha lá o nome do cliente e pega as notas deles do ano passado. Então, a gente tem tudo arquivadinho. Em vez de a gente ir lá procurar no papel, lá na caixa e tal, não. A gente tem tudo salvo lá no Drive, dá um Ctrl F lá e acabou. E achou. Praticidade. Praticidade. Evoluir, né? Evoluir, A gente brinca, né? Se quer que tua empresa evolua, vem trabalhar com a gente. Evoluir. Agora me conta lá, como que vocês dois se conhecem, né? Foi na faculdade, eram vizinhos, como que Rodrigo e Fran se juntam? Na verdade, quer falar? Não, pode falar. Na verdade, a gente era de um grupo de jovens, né? Uhum. Da igreja ali, da igreja católica, da igreja redonda, né? DDD? Que era o DDD, Uhum. né? Então a gente se conheceu lá no DDD e daí no dia 15 de julho, né? Que é dia do... Era uma festa de São Cristóvão. São Cristóvão, que daí a gente, né? Teve o primeiro beijo. Abençoado pelo santo. Abençoado pelo santo. Que dia que foi? Dia 15? Dia 15 de julho. Vamos ver se a gente descobre que santo que é esse. E aí, Fran, o beijo foi legal, então Foi. Dia 15 de julho. Dia 15 de julho. Santo, vamos ver quem que é o santo que vai ser. E o mais engraçado que é a primeira vez que eu fui na... São Boaventura. São Foi uma boa aventura, não? O mais engraçado é que no dia que eu fui conhecer os pais dela, foi no dia do aniversário do meu sogro. Então agora você imagina, a primeira vez que eu fui ver ele, estava a família inteira dela. Já conheceu todo mundo. Já conheci todo mundo, já. Pensando nervosismo, tá? E quem que é mais difícil de vocês dois? Mais o Rodrigo ou mais a Fran? Tem lados. Tem lados, né? Depende do dia. Depende do dia. Eu sou muito imediatista, sabe? Então eu quero fazer tudo na hora, eu sou bem regrado a minha hora, então, né, eu tenho que ter tudo certinho, tudo levado bonitinho ali. O cliente mandou alguma coisa, tem que ser tudo na hora, né? Responder ele na hora. Então eu não gosto de... O meu tempo é dinheiro, então eu não gosto de perder o meu tempo. Né? Então tudo certo. Ele sempre foi assim, sempre muito acelerado. E eu já tenho que dar uma freada, né? Vai mais com calma, não é bem assim. Tudo tem que ter o freio, né? Tudo tem que ter o freio. Ela é meu freio, né? Se não tiver, daí não adianta, né? E querendo ou não, a gente tem temperamentos bem diferentes, né? Acho que por isso que dá certo. Terão 13 anos juntos. 13 anos juntos. Jesus, passa o tempo, voa. 12, né? Vai fazer 13 agora. Esse ano. Em julho agora. Em julho agora. Legal. E como é que foi para trabalhar junto? Porque lá em casa, aqui também, a gente trabalha junto com a minha esposa,
Eu saio daqui e fico a noite inteira do lado da minha esposa, aqui o dia inteiro do lado dela. E às vezes a gente briga, ou por coisa de trabalho, ou por coisa de família, como todos os casais acontece, né? Como que é pra você? Então, a gente, assim, desde o começo do nosso relacionamento até hoje, é muito difícil a gente brigar. Então, claro, a gente discute coisas, né, normais. Briguinha de relacionamento, como você falou, sempre mas, tem. assim, briga é muito difícil, porque realmente, né, a gente sempre conversa de tudo, né? A gente tem um relacionamento, sim, é bem legal, né? Porque a gente realmente sempre conversou de tudo. Então, não tem segredos, né? A gente sempre fala tudo. E desde o começo, né, sempre foi assim, e até hoje... quando a gente teve o propósito de abrir o escritório, então, na verdade, ele falou assim, eu vou abrir o escritório para você. Vamos? Claro que eu fiquei com medo, né? Porque, querendo ou não, a gente, né, tinha estabilidade, já trabalhava anos numa empresa, mas assim, eu via que lá não ia progredir. Então, eu falei assim, vamos, né? E, então, a gente abriu o escritório, né? A gente começou com poucos clientes ali que eram amigos, acabaram, né, vindo para o nosso escritório, abriram empresa com a gente, né? E a gente começou. E foi dando certo. Então, chegou no momento que eu falei pra ele, agora eu preciso de você, né? Falei assim, agora você vai ter que vir atuar comigo, porque eu já não tô conseguindo mais sozinha. Então, a gente tá agora, né, trabalhando junto ali, tá dando certo, né? É bem legal também, às vezes, preciso que você, né, faça tal coisa, vai em tal lugar. Eu agora não consigo, então o outro vai, sabe? É bem legal, assim, essa parceria. A gente sempre se deu bem por causa disso, né? A gente é aberto um com o outro, né? Então... Eu falo pra ela, tem que ser honesto um com o outro, né? Então, às vezes eu falo até demais. Eu falo tudo que eu penso eu falo, né? Então, e a Fran escuta. A Fran escuta e fala. A Fran, assim, eu falo o dia inteiro. Eu falo pouquinho por dia. A Fran, assim, ela chega e fala. Aí ela não para, ela fala tudo que ela tem que falar até o final. Eu escuto, claro, né? Então você foi meio que boi de piranha. Boi de piranha. Fran, vai lá, se der certo... Eu vou com você, foi mais ou menos assim. Mas ele falou assim, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Eu ficava assim, mas será que vai? Não, vai dar certo, eu confio. Porque assim, na empresa que ela trabalhava muito com o pessoal do agronegócio, né? Então é difícil, agora que as mulheres estão indo mais pro lado do agronegócio, né? E lá era uma empresa que só tinha homens, a maioria era homens, então era difícil ter uma mulher. E aí, consequentemente... Não é por ciúme, mas... Consequentemente, os homens que tinham cargo de liderança, porque é muito essa questão de ter uma mulher no cargo de liderança, muitas vezes os homens vão se sentir acuados, então... A gente não entende, né? Que são oportunidades, né? Então, assim, a gente via muita coisa. Então, assim, claro, era uma empresa excelente, né? Não posso falar nada, assim, de ruim de lá, né? Tudo que eu aprendi muito, quando eu precisei, eles sempre me apoiaram. Mas, assim, o que a gente via é cargo de liderança. Então, assim, às vezes, uma era assistente, né? Quando saísse o gestor, alguma coisa assim, né? Teoricamente, essa pessoa subiria. Não, chegou esse momento... eles vão buscar fora, entende? Então, a gente via que, às vezes, né, ou demoraria muitos anos, né, ou, às vezes, nem chegaria essa oportunidade. Então, assim, era uma empresa maravilhosa, mas nesse ponto, né, a gente achou que às vezes não iria, né, pra frente, então... E a Fran, não é porque ela é minha esposa, mas ela ela é muito inteligente, né? Ela meu Deus, né? Ela é muito inteligente, ela sabe muita coisa, ela é muito esforçada. Então eu vi que era um potencial desperdiçado. Não que a empresa fosse ruim, né? A empresa era maravilhosa, tanto é que, né, eu sei, porque eu estava às vezes lá dentro também, eu conversava com o pessoal. Só que era um potencial desperdiçado, que ela podia estar, né, trabalhando no negócio dela e muitas vezes ela estava trabalhando, né, para outra pessoa. E aí eu falei, vamos abrir, arrumo os primeiros clientes no início, você se vira. E daí, graças a Deus, deu tão certo. E daí eu tive que parar com meus negócios e trabalhar com ela também. E você sabe que eu acho que não tem nada errado, Fran, uma pessoa que querer um emprego desse, ficar... Porque tem pessoas que você quer lá, bater o cartão e ir embora. Tá tudo certo. Mas pra gente que quer empreender, né, e sabe que não tem horário pra começar, não tem horário pra sair, tem que resolver o problema de manhã, tarde, à noite, né? E a gente tá... Nós fomos chamados para isso, acho que é uma missão também, né? E querendo ou não, né, eu consegui crescer muito, né? Então, tanto assim, eu sempre fui muito técnica, né? Então, o meu negócio é chegar lá
e fazer, né? Os números. E ele sempre foi mais essa parte comercial. E agora ele tem me trazido para essa parte. Então, nisso, eu evolui bastante, né? Tanto a parte de conversar com o cliente, de prospectar, né? Se fosse há 3 anos atrás, ela não estaria falando. Eu tenho muita vergonha. Muita vergonha. Eu também sou bem sem vergonha. Agora ela tem vergonha, mas não é tanto, né? Então, evoluir, né? Evoluir. Tem que evoluir. Ô, Rodrigo, agora, eu não sei se poderia chamar isso de uma parceria, mas a CI Rio Negro tem uma parceria com vocês nessa questão do atendimento justamente ao MEI. Né? A CI tem alguns produtos ali. E alguns deles vocês também fazem essa parceria de a gente indicar vocês para lá e nós para cá. Como é que funciona esse atendimento com o MEI? Porque o MEI, eu vejo assim, é um potencial muito grande. Né? O Rio Maframix nasce como um MEI, né? Hoje uma empresa limitada. E ali tem muita opção, né? A pessoa entra pouquinho, devagarinho, dono de casa, terceira idade, fazendo trabalhos manuais, e de repente aquilo começa a crescer. Como que você enxerga o MEI? Então, a parte do MEI, no nosso escritório, a gente, né, presta uma assessoria. Então, assim, a princípio, né, o MEI, por lei, ele não é obrigado a ter uma contabilidade, mas é importante realmente ele ter por causa disso. Às vezes ele cresce muito rápido e ele não consegue acompanhar. Então, tem algumas regras, né, que são específicas. Então, nosso escritório, assim, a abertura do MEI, a gente não cobra para fazer a abertura, né, ela é gratuita. Se o MEI, né, preferir fazer o acompanhamento mensal, então a gente vai ali, né, tá dando todo o suporte para ele, fazendo o acompanhamento do faturamento para não extrapolar, né, que é bem importante, porque, né, tem algumas regras específicas ali, às vezes se ele extrapola, né, a gente precisa fazer o cálculo para ele estando no Simples Nacional, então não é vantagem, né, e às vezes a pessoa realmente, eu tô, né, trabalhando aqui, quero abrir um MEI, mas às vezes não é o mais indicado para ela, às vezes, né, não tem a atividade que ela precisa no MEI, então a gente dá todo esse suporte, toda essa assessoria para ele. E com o MEI já aberto também, né, às vezes Sim. a pessoa tem alguma dúvida, às vezes, né, pode contar com a gente, né, como você falou, essa parceria da CI, a gente dá essa consultoria para o MEI, né, que muitas vezes ele não teria, ou às vezes ele tem muita dúvida, não sabe onde pesquisar, né, manda uma mensagem lá para nós, vai no escritório, né. Agora a gente vai estar pertinho da CI aqui, né, então vai estar ali do lado, qualquer coisa sobe ali e conversa com a gente, tomar um café lá com a gente, então toda essa questão. Maravilha. Porque assim, eu lembro quando eu fiz MEI, eu simplesmente, uma bela noite, abri o MEI. E nunca mais paguei. Eu lembro que eu tinha uma época que eu recebi uma notificação da Receita Federal, fui desesperado no contador. Você pagou a mensalidade? Não, nem sabia. Né? E tinha lá na época 6, 7 mil tinha que pagar, e aí foi lá aquela correria para pagar. Então, às vezes o MEI falta essa informação também, né? Porque às vezes o que acontece em alguns casos, por exemplo, uma empresa, né, vai lá, demite o funcionário para registrar ele como MEI, ele registra o MEI, continua CLT, mas registrado de uma forma errada. Isso também é um perigo, né? É um perigo. É bem, Pros dois. bem complicada essa questão, ela é bem difícil, assim. É que assim, ó, a empresa ela pode contratar um MEI, não tem nenhuma, vamos supor, barreira para contratar um MEI, só que ela não pode contratar um MEI só para ela não vai contratar um MEI exclusivamente para ela. Não, o MEI, ele é um prestador de serviço, ele é uma empresa também. Então, eu preciso de um MEI para me auxiliar aqui para prestar um serviço. Você pode, mas você não pode querer exclusivamente para você não pode estipular horário, tem vários quesitos que você não pode, cuidados que você não tem que ter com o MEI, porque pode, né, dar algum problema, né? E a gente já sabe casos que o MEI ele foi atrás dos direitos dele, porque, né, ele estava trabalhando, ele tinha horário a cumprir, então ele era um CLT, só que estava registrado como o MEI. Então, né, tem alguns contratos, algumas formas de você contratar um MEI que não vai dar problema para a tua empresa. É isso que a gente faz, a gente dá essa assessoria, né? Por exemplo, assim, o Rio Maframix, a gente não tem nenhum contratado, mas se eu contratar um jornalista no formato MEI, e ele só trabalhar para mim, mesmo que ele não tenha essa questão de hora, cumprir e tal, né? Como que funciona daí? Então, ele só tirou nota para mim, digamos. A tua questão, você pode contratar MEI, porque o jornalista, ele é um cargo que pode se considerar MEI, porque ele é um prestador de serviço para você. Então, ele vai atrás da matéria, ele traz para você. Vamos pegar o exemplo que o Peter Parker. Peter Parker era um jornalista, né? Ele era Homem-Aranha e era jornalista. Então, ele ia atrás de reportagem, ele ia atrás de matéria, ele ia atrás de foto.
né? Então, tem algumas funções que podem ser contratadas como MEI e não precisa ter essa questão de ele prestar serviço para outra, ele tem questão de horário, entendeu? Então, é tudo a questão de orientação, né? É que são vários quesitos ali que você tem que ter cuidado para não caracterizar o vínculo empregatício que a gente fala, sabe? Então, é essa assessoria que a gente dá. Ele vai trabalhar, mas ele vai trabalhar só para mim. Posso? A gente vai analisar, né? Vai ver todos os requisitos ali. Ele se enquadra em todos esses requisitos? Não, legal. Então, ele pode trabalhar só para você sendo MEI. Não, mas ele vai ter isso. Então já é mais complicado, né? Melhor não fazer dessa forma. É que a gente analisa caso a caso. Eu não posso te falar assim, eu posso contratar MEI, eu não posso contratar MEI. Vai depender muito. Tem situações complicadas, né? Por exemplo, assim, eu contrato o funcionário para trabalhar. Não, você pode trabalhar para todo mundo. Aí eu vou lá, pago para ele lá fazer uma reportagem exclusiva de confiabilidade, ele vai lá e passa aquela informação para o concorrente. Então, são situações que, como você falou, tem que ser analisadas, né? E tem muita gente que, né, vamos colocar assim, sabe que muitas vezes o INSS, o FGTS é um desperdício, é uma perca de dinheiro. E aí, quer ser um MEI, né? Tem muita gente que tem isso como consciência. Mas a empresa vai pagar tantos por cento de INSS para mim, tantos por cento da FGTS, esse dinheiro vai ficar parado lá 30, 40 anos. Sendo que se ele estivesse na minha mão, eu conseguiria estar rendendo esse dinheiro, conseguiria estar investindo, conseguiria estar colocando numa aplicação, e esse dinheiro está rendendo para mim e eu ter ele a hora que eu quisesse. Então, muitas vezes a pessoa também prefere ser contratada como MEI, né? Então, né, tem vários quesitos ali, várias estratégias que a gente tem que estudar e, claro, a gente protege a empresa, né? A gente sempre protege a empresa, o nosso cliente é a empresa. Então, a gente sempre vai ver a melhor forma. Assim, o MEI contratado, ele tem muito risco, né? Mas muitas vezes ele tem mais benefício do que risco, né? É igual você pegar... A gente conhece, né? A gente viu um documentário uma vez da JBS. A JBS, ela tinha que mudar toda a linha de produção dela porque ela tinha, acho que era sobrecarga nos funcionários, alguma coisa assim, sabe? E ela tinha que mudar a linha de produção para se adequar, né, à fiscalização ali. Para ela, valia muito mais a pena ela deixar a linha de produção do jeito que estava e pagar a multa do que ela adequar toda a linha de produção dela. Então, né, muitas vezes tem que analisar isso para ver o que vale mais a pena. Eu sou uma pessoa que quero empreender, né? Imagina assim, e eu preciso de uma orientação do que fazer. Eu posso procurar vocês? Claro, deve. A gente tem vários benefícios que a gente dá para quem está querendo começar, né? Então, eu quero abrir um MEI. Beleza, a gente vai abrir um MEI sem custo nenhum, né? Vai dar orientação caso a pessoa queira. Eu quero abrir já uma empresa lucrável, presumido, simples ou não. A gente vai orientar, ver o que é melhor, vai estudar. E a gente pode dar alguns benefícios para quem está começando, porque a gente também começou, a gente sabe como é difícil no início, então a gente dá alguns benefícios para quem está começando, né? Em parceria com a Hemaframix, com a ACI, a gente, né, criou ali um clube de vantagens ali para quem está começando e chegar pela ACI ou pelo Hemaframix, né? Muito bem, vamos mudar a chave e vamos falar sobre a ACI Kids. Vamos lá. Deixa eu fazer um agradecimento aqui muito especial, até na tela aqui, daqui a pouco entra, a Sicredi e o Fox KM, que são os nossos patrocinadores, que nos ajudam a manter aqui. Legal. Inclusive, se você está nos assistindo e quiser patrocinar, seja muito bem-vindo. Sicredi é muito legal, que eu estava assistindo, dei uma olhada por cima, o Kings League, né? Eles estão patrocinando o Kings League também, né? Então, muito legal, parte da Sicredi aí, ter patrocinando um evento tão grande como esse, né? É muito legal assistir lá, bem bacana. E aproveitando a deixa também do Rodrigo, o Peter, vem trabalhar com nós, que tem vaga aqui para a ACI Kids, como que nasce essa ideia, né, de vocês dois virem fazer parte desse, também levar empreendedorismo para essas crianças? Então, né, a gente pega como base, né, alguns outros países, né, que tem isso, né, que as crianças, elas têm que saber da onde que vem o dinheiro, como que funciona uma empresa, né? Porque muitas vezes a criança, ela chega no pai e na mãe e fala, eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro para isso, quero dinheiro para aquilo. Mas ela não sabe a origem desse dinheiro, como foi, né, suado às vezes para conseguir esse dinheiro. Então, a ACI Kids, uma das ideias da ACI Kids é ter isso, né? Mostrar para a criança, né, para o adolescente, né, como que nasce o dinheiro, de onde que vem o dinheiro, como que é empreender, né? Como que funciona uma empresa, né? Então, essa é uma das ideias do ACI Kids, né?
Porque eu vejo assim, o jovem, se você consegue ensinar ele desde criança o empreendedorismo, associativismo, a importância de você ter aquela empresa não como teu concorrente, mas como um parceiro, que você pode evoluir junto com essas outras empresas, já embutir na formação é muito vantajoso. Muito vantajoso. Já tem uma ideia, Rodrigo, de quando começa, os próximos passos? Nós estamos em conversa ali com a Cíntia ali da CEI, né? Provavelmente essa semana a gente termina ali a questão do plano, né? Que a gente tem que ter um plano, a gente tem que ter um planejamento para ver quando que vai iniciar, como que vai iniciar, né? E aí provavelmente, não sei, até o final desse mês a gente já tem até o meio do mês ali a gente já tem alguma resposta de quando que vai começar, né? Quando que vai começar essa questão. Mas as inscrições já estão abertas. As inscrições já estão abertas, se você quiser se inscrever, né? Chamar o pessoal também, né? Venha trazer suas crianças. Eu sei que é difícil vocês confiarem, né, as crianças de vocês, mas elas vão estar em boas mãos, né? Elas vão aprender bastante e vai ser uma evolução, né? Elas vão evoluir bastante aí com a gente. Como que vai ser, Rodrigo? Vai ser uma vez por mês? Vai ser um encontro por mês, Encontro mensal. Possivelmente aos sábados? Provavelmente aos sábados. E vai ser mesclado, né? Então, não vai ser só visitas nas empresas, né? Então, a gente quer mostrar a empresa também, mas a gente também tem que mostrar isso na prática, tem que ter algumas práticas, tem que ter algumas didáticas, algumas, né, como que fala, coisas legais, né? Vai ter, tem que na verdade ser um conjunto, né? Então, assim, tem que ser a teoria, a prática, né? Mostrar para eles realmente, né, uma empresa, para eles terem conhecimento como que realmente funciona, porque assim, a criança, ela absorve muito. Mas tem crianças que absorvem de formas diferentes. Então, a gente, né, precisa mostrar de todas as formas, porque tem algumas que vão aprender só lá na prática. E algumas já vão estar absorvendo ali na teoria. Então, é um conjunto todo, né, para estar demonstrando para elas essa parte da importância, né, do financeiro, do empreendedorismo, administração. Mostrar para a empresa, para a criança, tudo como que funciona uma empresa, né? Então, não vou mostrar só, levar ela numa empresa de produção, por exemplo, mostrar a linha de produção, como você não, mostrar desde a compra da matéria-prima, o custo da matéria-prima, tudo que envolve, né? É a casa, vamos supor, né? A mesma coisa uma casa, né? Então, a mãe vai lá fazer a compra do mês, é o custo, né? Ela faz a produção e ela coloca para você alimentar. O alimento, né? É a tua força vital, né? O que vai fazer você gerar mais inteligência, vai fazer você aprender, você vai ter força para poder, né, aprender mais coisas. Então, mostrar desde o custo da compra da matéria-prima até o preparo ou até a venda nessa questão. Então, como que você investiu o teu dinheiro, né, o que é o dinheiro. Então, a gente vai fazer parcerias com algumas empresas para estar mostrando isso para as crianças, né, desde o início, né? Mostrar para elas como que funciona isso, para elas já nascerem, né, para elas já terem um conhecimento para quando elas forem buscar um emprego ou para quando elas forem abrir o próprio negócio também. Que maravilha. Rodrigo, quero agradecer a você pela vinda. Eu que agradeço. A partir de agora vocês também vão nos ajudar a apresentar esse programa aqui, o Fala Empreendedor. Então, você que, como eu já falei, quiser patrocinar, seja bem-vindo. Se quiser ser entrevistado, estamos montando um time aqui de apresentador, que logo a Globo vai ficar com ciúme. É isso aí. Quem vai ser Globo perto de nós? Né? Você sabe que essa é uma questão do Rio Mafra Mix, quando a gente... Às vezes o pessoal chama a Globo de Rio Mafra, né? Uhum. Geralmente para nos criticar, né? Globo lixo, aí o lixo de pessoal que pensa diferente, mas enfim. Quando a gente iniciou nosso trabalho, a gente sempre nos visualizou algo muito grande, né? Ser a referência. E realmente, a nossa audiência aqui em Rio Negro ela é muito maior nossa do que na Rede Globo, porque né, é a gente que está pontuando os problemas da rua. Né? Esses dias fizemos uma reportagem muito importante. A Brasil Telecom, né, encerrou as atividades, está encerrando, e aqueles fios de telefonia está, nesses dias, próximo de uma escola, um fio lá, perigoso alguém passar por ali, um motoqueiro se enforcar ali, né? A Globo não vai vir fazer, né? E nós estamos aqui. Então, acho que essa questão de se ver grande também é uma
É uma coisa que o empresariado precisa, né? Você ver e Claro. botar competência no seu trabalho. É, que tem muita coisa que o pessoal fala, santo de casa não faz milagre, né? Mas o santo de casa tá ajudando a cidade. É o santo de casa que tá vendo pela cidade, né? O caso de vocês, né? Vocês estão aqui, vocês mostram o que tá acontecendo aqui, né? Aí a Globo não vai mostrar o que tá acontecendo aqui, só quando for um evento, né, grande, que daí vai dar mídia para eles vão trazer, mas vocês mostram o que realmente está acontecendo. Né? Porque se imagina se a Globo for mostrar tudo que acontece nas mais de 5 mil municípios do país, não tem como. Eles vão ter que ser muito seletivos, né? Assim como nós somos seletivos para aquilo que acontece na nossa cidade, né? Foi um prazer conhecê-los, conversar com vocês, né? O Rio Flamengo está de portas abertas, a CEI também. O nosso 2025 também fazendo grandes parcerias aí. É isso aí. Obrigado pelo convite. Obrigado, Rodrigão. Sucesso aí para a parceria. Obrigado. Tudo bom? Olha, vou ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais um Fala aí Empreendedor. E você com certeza é o nosso convidado. Mande sugestões, mande sua crítica, seu elogio. Faça parte, participe conosco. Esse espaço é um espaço do nosso empresário para o nosso empresariado. Muito obrigado. Até a próxima.